Segunda-feira, 22 de julho de 2024, estamos no ar com Piques News. O que era previsto aconteceu. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que tentava concorrer à reeleição, desistiu da candidatura após pressão dos democratas. Com idade avançada e problemas cognitivos, o republicano deixou a vaga em aberto para Kamala Harris, a atual vice-presidente da República, será possível sucessora a disputar as eleições com Donald Trump. Os detalhes e a repercussão dessa mudança a 3 meses das eleições americanas, você confere nesta edição. E você vai ver também. Após confirmação de Newcastle, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina emite recomendações de prevenção para avicultores. Operação flagra a criação ilegal de galos na Serra Catarinense. Animais eram criados em situação de maus tratos e usados em rinhas. Serviço secreto dos Estados Unidos confessa que fracassou ao proteger Donald Trump. Boxe é esperança de medalha olímpica para o Brasil. Modalidade trouxe 8 medalhas para o país em toda a história dos Jogos Olímpicos. E você vai ver ainda. França pronta para sediar as Olimpíadas. Jogos de Paris começam nesta quarta-feira. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, muito obrigada pela companhia. Seja muito bem-vindo ao Piques News desta segunda-feira. Estamos ao vivo, agora são 8h04 no horário de Brasília. Em Lages, na Serra Catarinense, uma operação da Polícia Militar Ambiental identificou uma criação ilegal de galos. Além de serem criados em situação de maus tratos, segundo a polícia, os animais eram usados em rinhas. A ação foi realizada durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. Ao chegarem no local, os policiais confirmaram que se tratava de uma criação ilegal. No local foram encontrados e apreendidos esporas plásticas, apetrechos chamados de caneleira e capas para transporte com a inscrição Galo Combate. Além disso, foi localizado um rinhador com 3 metros de diâmetro, local utilizado para a prática de rinhas. Ainda de acordo com a polícia, no local eram criados galos da raça Mura brasileiro. 40 animais foram apreendidos, alguns com mutilações e lesões. O proprietário chegou a apresentar um certificado de criador, mas o local não tinha autorização da SIDASC e estava instalado em área urbana. Santa Catarina emitiu nota técnica com recomendações para a biossegurança das granjas catarinenses. A ação busca proteção à avicultura do estado após a identificação de foco da doença de Newcastle em uma granja de criação comercial no Rio Grande do Sul. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Vinícius Pacheco. Olá, Andréia, boa noite. O Ministério da Agricultura confirmou um caso de Newcastle na quinta-feira passada, em Antagorda, município gaúcho, quando uma pequena propriedade perdeu cerca de 7 mil aves, em torno de 50% da produção do local. Desde então, outros 3 casos suspeitos foram analisados e descartados. Após a confirmação da presença do vírus, foram canceladas as exportações para 44 países. Como prevenção, o governo de Santa Catarina emitiu uma nota técnica de recomendações para a biossegurança das granjas catarinenses. Entre as orientações está a necessidade de restringir visitas de pessoas ao sistema de produção. E os produtores também devem ficar atentos aos sinais apresentados pelas aves. Nós vamos colocar aqui na tela alguns sinais que os produtores devem suspeitar, que são eles: alta mortalidade, a dificuldade respiratória, crista e barbelas inchadas e roxas, corrimento no nariz e olhos, diarreia, dificuldade de locomoção, depressão, falta de apetite, queda na produção de ovos e na diminuição também no consumo de água e ração. Com a presença de algum desses sinais, é recomendado que o produtor procure imediatamente um veterinário e separe a ave doente, além de comunicar também à SIDASC. Newcastle é uma doença viral que pode afetar aves silvestres e domésticas, causando principalmente problemas respiratórios e também pode levar à morte. A transmissão dessa doença ocorre pelo ar,
água, alimentos e materiais contaminados, além do contato com aves doentes e de vida livre. A última vez que o Brasil havia registrado essa doença foi em 2006. Vale a pena lembrar também que os produtos que a gente encontra no supermercado, eles passam sim por supervisão e são seguros. Não há motivo para a gente se alarmar nesse momento. Andréia, por enquanto são essas as informações, eu volto contigo no estúdio. Em tom de desespero, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, cobrou os recursos prometidos pelo governo Lula ao Rio Grande do Sul. O chefe do Poder Executivo disse que está implantando as próprias políticas de Estado, pois cansou de esperar pelo governo federal, que tem Paulo Pimenta, ministro da Reconstrução, como representante. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. Tiago, boa noite, bem-vindo. Quebrando o protocolo, nosso aniversariante da semana, próxima quinta-feira. Desde já, parabéns em nome de toda a equipe. E a gente pergunta aqui, entrando no assunto político, né? Será que o povo gaúcho está realmente nas prioridades do governo federal? Estamos há praticamente 3 meses pós a catástrofe que atingiu o estado vizinho, né? Infelizmente, a gente acredita que não, pelos depoimentos do próprio governador Eduardo Leite. A gente mostrou aqui semana passada 2 ações importantes, uma para os MEIs e também para os empresários, microempreendedores individuais, assim como os pequenos empresários, para que possam ter um fôlego, já que as ações do governo federal, respondendo a tua pergunta, não estão sendo prioridade para o estado gaúcho. Boa noite para você e para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Um estado devastado, melhor dizendo, um estado destruído, um estado abandonado. Assim está o Rio Grande do Sul. E quando eu falo abandonado, eu digo o estado como instituição e a população, principalmente os mais carentes, os MEIs, que são os microempreendedores individuais, e os pequenos empreendedores. Esses são, sem dúvida, os que mais estão sofrendo nesse momento. As grandes empreiteiras, como contratos com o DENIT, por exemplo, essas estão com os recursos em dia. Inclusive, tem suspeita de favorecimento de empresas em licitações emergenciais, o que não é surpresa vindo dessa turma. Antes mesmo de apontar uma solução para o Estado, o governo Lula preocupou com o arroz, mesmo com garantias de que o mercado nacional não teria a redução da mercadoria nas prateleiras. O governo fez um leilão fraudulento de 263 mil toneladas do grão. Você lembra, a gente noticiou aqui. Empresas vencedoras, cujos sócios atuavam dentro do Ministério da Agricultura, sem qualquer capacidade técnica, ganharam esse certame, que foi anulado graças à pressão de deputados de oposição. E assim caminha a gestão da paz e do amor, que prometeu transparência e agora coloca em sigilo de 100 anos reuniões obscuras de um dos seus secretários, como eu falei aqui, envolvendo os famosos irmãos batistas da JBS, agora JIF. Bom, voltando ao Rio Grande do Sul, voltando para lá, o Eduardo Leite praticamente implora migalhas ao governo federal para implantar políticas públicas necessárias. Sem recursos e com a baixa arrecadação, conseguiram, como a gente mostrou aqui semana passada, 96 milhões, conforme a gente anunciou no Pix News, referente aos MEIs, para salvar os MEIs, os microempreendedores individuais. Inclusive esses que o governo federal sequer suspendeu a taxa da cobrança fixa mensal que eles têm que pagar, que inclusive aumentou para R$ 75,60. Um descaso para ficar na história. O governo seguiu, portanto, um outro caminho ao invés de reativar a política utilizada pelo governo Bolsonaro na pandemia. O que fizeram foi ao contrário, como eu falei, dificultando aí a população e os empresários. Não está acreditando no que eu digo? Não tem problema. Pergunte a qualquer empresário gaúcho se chegou a alguma ajuda efetiva lá na ponta. Enquanto isso, na última semana, o governo Lula distribuiu 4 bilhões de reais em emendas aos deputados e gastou aí nesses pouco mais de 2 anos de governo 700 milhões
de reais em viagens internacionais. E sabe quanto foi enviado aos estados, aos municípios gaúchos afetados? 600 milhões de reais. É uma conta na balança que não fecha. Portanto, mais uma vez respondendo à sua pergunta, Andréa, a prioridade não está aí. Infelizmente, em vez de reativar uma política que deu certo, só para não dar o prazer de dizer que foi implantada por Bolsonaro e reativar agora uma política de manter o emprego, ajudar os microempresários a manterem os seus funcionários na ponta. Muitas empresas não têm essa condição, esse fôlego financeiro. Eles preferiram deixar o povo à míngua do que reativar uma política que deu certo durante a pandemia e está aí a história para provar. Tá certo, aniversariante da semana. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. Obrigado, André. Uma boa noite para você e a toda a nossa audiência. E a gente continua falando do Rio Grande do Sul. O governo gaúcho realizou durante o fim de semana, na Academia de Polícia Militar, no bairro Partenon, em Porto Alegre, a formatura de mais de 60 novos capitães da Brigada Militar. Em uma cerimônia que contou com homenagens aos bombeiros militares que atuaram nas enchentes de maio e premiações a oficiais, a Brigada Militar realizou a formatura do curso superior, formando oficialmente 63 novos capitães. Os brigadianos passaram por mais de 2.800 horas de aulas, que tinham disciplinas como técnica policial militar, planejamento e fiscalização da polícia ostensiva, análise criminal, criminalística e direitos humanos. O secretário adjunto da Defesa Pública, Coronel Mário Iqueda, destacou o papel fundamental da Brigada Militar para o Estado, na defesa e estabelecimento da ordem. Lembre-se sempre dos valores que foram inculcados em vocês durante a sua formação. Integridade, respeito, disciplina e liderança. Esses valores não são apenas palavras, mas guias que os acompanharão ao longo de suas carreiras, moldando não apenas o profissional que vocês são, mas também a pessoa que são e continuarão ser. O governador Eduardo Leite ressaltou ações com as demais forças de segurança para o alcance das reduções recordes de criminalidade no estado. Nesses últimos 6 anos, o Rio Grande do Sul reduziu em mais de 40% os homicídios, reduziu em mais de 60% roubos a pedestres e mais de 80% os roubos de veículos no nosso estado. No ano passado, nós tivemos o ano mais seguro da história recente do Rio Grande do Sul, desde que a gente tem indicadores padronizados, uniformizados da segurança no nosso estado. E caminhamos para fechar 2024 com indicadores ainda melhores na segurança pública. Isso é resultado do esforço dos homens e mulheres que compõem as nossas forças de segurança. Famílias começam a chegar ao Centro Humanitário de Acolhimento Esperança nesta segunda-feira em Canoas, no Rio Grande do Sul. O novo centro, financiado pelo sistema FEComércio e gerido pela Organização Internacional para as Migrações, tem capacidade para acolher até 850 pessoas que perderam as suas casas nas enchentes. O Centro Humanitário de Acolhimento Esperança é a terceira estrutura do Estado destinada a abrigar vítimas das enchentes, com capacidade para acolher até 850 pessoas. Localizado no estacionamento do Centro Olímpico Municipal, em Canoas, o espaço foi inaugurado nesta segunda-feira, com a chegada das primeiras 40 pessoas. A transferência das famílias começou às 2 da tarde e continuará de forma gradual até atingir a capacidade máxima na primeira quinzena de agosto. Financiado pelo sistema FEComércio, SESC e SENAC e gerido pela Organização Internacional para as Migrações, o centro oferece 9.000 metros quadrados de área construída, com 122 dormitórios distribuídos em alas para grupos familiares, homens, mulheres e LGBTQIA+. Além de infraestrutura completa com banheiros, lavanderia coletiva, refeitório, lactário, fraldário, posto médico, brinquedoteca e sala multiuso. A iniciativa faz parte do Plano Rio Grande, que inclui ações emergenciais e de reconstrução e conta com a parceria das prefeituras municipais e empresas privadas. Na próxima quarta-feira, às 9 da manhã, o vice-governador Gabriel Souza e representantes do estado e do município visitarão as instalações do centro, acompanhados pela imprensa.
E agora nós vamos fazer uma pausa e você vai ver a seguir que o Joe Biden renunciou à candidatura. Democrata de 81 anos foi vencido pela pressão e pela idade. Kamala Harris é a favorita na corrida à Casa Branca. E ainda, há 4 dias da abertura oficial da Olimpíada 2024, você vai ver, boxe é esperança de medalha olímpica para o Brasil. Modalidade trouxe 8 medalhas para o país em toda a história dos Jogos Olímpicos. É depois do intervalo, voltamos já. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. Você sabe o que é eficiência para a Celesc? É garantir a energia que o Estado precisa. É investir em novas possibilidades. É olhar para o campo e para o agronegócio. É inovar, preparando-se para o futuro. É investir em eficiência energética. É respeitar a natureza usando a sua força. É melhorar a vida de quem vive aqui. Celesc é mais energia para os catarinenses. Estamos de volta agora, 8h18. Vamos com alguns dos destaques internacionais. Depois de semanas de pressão de todos os lados, Biden cedeu e anunciou a desistência da candidatura à Casa Branca. Na política há 50 anos, ele sempre demonstrou ter um perfil obstinado e resiliente, mas nos últimos tempos parecia cansado e errático. Quando o derrubam, você se levanta. A frase dita no dia seguinte do desastroso debate com Donald Trump pode servir como um resumo de Joe Biden, um presidente otimista e obstinado que se propôs a salvar a alma dos Estados Unidos. Em uma carta publicada na rede social X, Biden afirmou que acredita que é do melhor interesse do partido e do país que ele se concentre exclusivamente no cumprimento das funções como presidente pelo restante do mandato. A publicação é o ápice de semanas de forte pressão na disputa pela sobrevivência política do presidente. Católico devoto, que disse que só Deus poderia convencê-lo a desistir da candidatura, o democrata de 81 anos foi vencido por um adversário impossível de se derrotar, a idade. Um cruel fim para um homem que está na política há meio século. Nos últimos tempos, deixou transparecer uma imagem de ancião. Os balbúcios e as frases inacabadas do debate com Donald Trump no final de junho pioraram as coisas e ele acabou se tornando um estorvo para o Partido Democrata diante de um adversário implacável com uma militância voraz. Nascido na cidade operária de Scranton, na Pensilvânia, aprendeu com o pai a dignidade da classe média e as dificuldades para chegar ao final do mês. Joe Biden entrou na política durante a Guerra do Vietnã, que marcou toda uma geração, mas na qual ele não se engajou. Como estudante de direito, pôde evitar participar dos combates. Em 1972, então com 30 anos, foi eleito senador. Pouco depois, a esposa Neilia e a filha, ainda bebê, morreram em um acidente de carro. Biden prestou juramento no hospital ao lado dos 2 filhos sobreviventes, Bo e Hunter. Os Estados Unidos também se lembram da triste imagem de um Joe Biden devastado pela dor em 2015, no enterro de Bo, que morreu de câncer. Diante das provações da vida e dos reveses políticos, Biden sempre demonstrou grande resiliência. Senador por 36 anos e vice-presidente durante o mandato de Barack Obama, o democrata sempre quis as chaves da Casa Branca. Depois de uma campanha marcada pela pandemia, venceu as eleições de 2020. O 46º presidente dos Estados Unidos, que tornou Kamala Harris a primeira mulher e a primeira pessoa negra a ser vice-presidente, lançou um programa de vacinação, reativou a economia e renovou as alianças internacionais.
Em 2021, o relativo estado de graça que desfrutava evaporou devido à retirada caótica do Afeganistão e, mais tarde, pelo aumento histórico da inflação, que levaram à grande queda na popularidade. E a desistência de Joe Biden na corrida à presidência dos Estados Unidos gerou reações dentro e fora do país. Líderes europeus também comentaram a decisão do atual presidente americano. Em Washington, democratas tinham se reunido no próprio domingo para pedir que o presidente deixasse de concorrer à Casa Branca em novembro. Acho que é uma decisão importante e histórica. Sou um democrata, acho que o presidente Biden fez um trabalho incrível, mas como muitos americanos, eu estava preocupado pela idade dele e a habilidade de fazer o trabalho daqui para frente. Acho que ele teve uma atitude corajosa, que é sair de cena, deixar a nova geração vir à tona. Acho que demorou muito para ele abandonar, mas o mais importante é que ele nunca deveria ter sido colocado como candidato para um segundo mandato. O fato de ele ter sido o único indicado pelos democratas é um problema. Acho que o partido mentiu para os democratas nos últimos anos. Ele estava decaindo e não era justo que fizessem uma escolha como essa. Líderes europeus também comentaram sobre o mais recente fato em uma turbulenta campanha à Casa Branca. Respeito a decisão que agora já está tomada. Não é uma decisão fácil, mas uma que sei que acontece depois de levar em consideração os melhores interesses do povo americano e espero poder trabalhar com ele pelo resto da presidência. Tenho um grande respeito pela decisão do presidente americano Joe Biden de colocar os interesses do país acima dos dele mesmo. Biden fez muito, não somente pelas relações transatlânticas no período como presidente, e a cooperação é talvez mais intensa do que jamais foi, mas ele também contribuiu intensamente para isso durante toda uma vida política, especialmente nestes tempos em que a Europa e a Aliança Transatlântica são tão desafiadas. Os democratas agora correm contra o relógio para encontrar um novo candidato para as eleições de novembro. O partido prometeu um processo transparente e ordenado para substituir Joe Biden, que cedeu depois de um clamor crescente para que se retirasse. As dúvidas sobre a saúde e a capacidade de derrotar o republicano Donald Trump nas urnas levaram à desistência da corrida, faltando pouco mais de 3 meses para as eleições presidenciais. Kamala Harris recebeu o apoio de Joe Biden para ser a indicada democrata a concorrer à Casa Branca. Ela é advogada e foi procuradora-geral da Califórnia. A vice-presidente Kamala Harris pode escrever uma nova página na história dos Estados Unidos se conseguir quebrar o teto de vidro com o apoio de Joe Biden para concorrer à presidência. Ela conseguiu o feito ao se tornar, em janeiro de 2021, a primeira mulher, a primeira pessoa negra de origem asiática a ser vice-presidente do país. Pouco depois de anunciar a desistência, Joe Biden afirmou que o momento é de união entre os democratas e que indicava Harris para ser sua substituta. Ela também recebeu o apoio do ex-presidente Bill Clinton e da ex-secretária de Estado Hillary Clinton. A vice-presidente, de 59 anos, conta que quando criança fazia manifestações pelos direitos civis com o pai jamaicano, professor de economia, e a mãe indiana, pesquisadora. Em 2019, a californiana atacou duramente Joe Biden pela oposição no passado a uma política de transporte de crianças negras para escolas em distritos brancos, com o objetivo de acabar com a segregação racial. Ela afirmou ser a garotinha no ônibus, o que não salvou a campanha à indicação democrata, interrompida antes mesmo da primeira votação das primárias. Harris foi então convidada para se juntar a Joe Biden e ficou exposta aos ataques do opositor republicano Donald Trump. Em 2020, foi chamada pelo ex-presidente de monstro e mulher raivosa, termos que evocam estereótipos racistas sobre as mulheres negras. Formada pela Universidade de Howard, fundada em Washington para acolher estudantes negros, Kamala Harris se orgulha da carreira profissional. Depois de 2 mandatos como promotora distrital em São Francisco, foi eleita 2 vezes procuradora-geral da Califórnia e se tornou a primeira mulher e a primeira pessoa negra a chefiar os serviços judiciais do estado mais populoso do país. Durante o mandato, foi criticada pela abordagem severa aos pequenos crimes, que, de acordo com críticos, atingem mais as minorias.
O Serviço Secreto dos Estados Unidos fracassou na missão de proteger o candidato à presidência Donald Trump, atingido por um tiro de raspão durante um comício no dia 13 na Pensilvânia. A afirmação foi feita nesta segunda-feira pela diretora da agência. A diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, Kimberly Tittle, reconheceu que a agência fracassou na missão de evitar a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump durante uma audiência perante o Congresso. A missão solene do Serviço Secreto é proteger os líderes da nossa nação. Em 13 de julho, falhamos. Como diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, assumo total responsabilidade por qualquer falha na segurança da nossa agência. A diretora acrescentou que a tentativa de assassinato contra Trump, em 13 de julho, que resultou em um ferimento leve na orelha, foi a mais significativa falha operacional do Serviço Secreto em décadas. As declarações foram feitas diante de um comitê da Câmara dos Representantes, em meio a críticas por possíveis erros e apelos pela renúncia da diretora. O agressor, Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, atirou contra Trump com um fuzil tipo AR, minutos depois que o ex-presidente republicano e candidato à presidência começou a discursar durante um comício em Butler, na Pensilvânia. Crooks foi morto por um atirador do Serviço Secreto 26 segundos depois de disparar 8 vezes. A investigação determinou que o jovem agiu sozinho. Um bombeiro de 50 anos morreu baleado e 2 simpatizantes de Trump ficaram gravemente feridos. A Vila Olímpica começa a encher para os Jogos e o clima toma conta de Paris. Até a água do Sena, que era motivo de preocupação, tem apresentado melhor qualidade. Mais atletas vão chegando a cada momento e a família olímpica começa a ganhar forma em Paris. Para moradores e turistas, existe agora uma limitação de movimento, sendo necessário um QR Code ou uma credencial para acessar uma parte das áreas mais centrais da cidade. Policiais franceses contam com o apoio de colegas estrangeiros, principalmente espanhóis e britânicos, tudo dentro de um enorme dispositivo de segurança, especialmente para a cerimônia de abertura, que pela primeira vez vai acontecer fora de um estádio. Em Tóquio, quinto lugar. Em Tóquio, fiquei em quinto e agora quero fazer melhor. Acima de tudo, quero aproveitar o momento, que é o mais importante. Todos viemos com emoção, está transbordando. Vamos ver nos próximos dias como isso se desenvolve. Acabamos de chegar de Argel e estamos muito felizes de estar aqui por vários motivos. Primeiro, pelo acolhimento, nossos torcedores, a proximidade e, acima de tudo, a facilidade do idioma. Na próxima quarta, 2 dias antes da cerimônia de abertura, o futebol masculino vai dar o pontapé inicial das provas esportivas. O que podemos ver aqui, e agora eu mesmo estou aqui há mais de uma semana, em qualquer lugar que você vá, você vê que as luzes estão verdes, a preparação está muito boa, o palco está pronto. The preparations are going very well. As preocupações sobre a poluição no Rio Sena, que vai receber as provas de natação em águas abertas e triatlo, estão diminuindo. As análises mostram que a qualidade da água estava dentro das normas sanitárias em 6 de 7 dias, entre 10 e 16 de julho. O verão parece ter se instalado nos últimos dias em Paris, com altas temperaturas, e as previsões são otimistas até mesmo para a cerimônia de abertura. O presidente Emmanuel Macron afirmou que a França está pronta para receber os Jogos Olímpicos. O chefe de Estado visitou a Vila Olímpica nesta segunda-feira, faltando 3 dias para o início dos Jogos. O presidente Emmanuel Macron disse nesta segunda-feira que a França está pronta para sediar as Olimpíadas ao visitar a Vila dos Atletas poucos dias do início dos Jogos.
Saint-Denis, local escolhido para a construção da Vila Olímpica, onde também está situado o principal estádio de atletismo das Olimpíadas, é a área mais pobre do país e espera colher benefícios do evento esportivo. Macron prometeu que a área não será esquecida após os Jogos e falou que o legado deixado mudará profundamente a vida da França e das pessoas. Além disso, o presidente também falou sobre a semana decisiva para Paris, que cedia as Olimpíadas após 100 anos. Estamos prontos e estaremos prontos durante os Jogos. Senhor Ministro, muito obrigado porque você esteve mobilizado. E vocês todos aqui estão para mostrar isso. As forças de segurança interna como nunca antes. Não apenas para a cerimônia de abertura, mas em toda a temporada olímpica. A Vila Olímpica vai receber 14.500 pessoas, entre atletas e outros membros das delegações. No total, são 82 prédios e 7.200 quartos, distribuídos em uma área de 300 mil metros quadrados. 2 jornalistas da agência de notícia France Presse, feridos em bombardeio no Líbano, carregaram a tocha olímpica em Paris. A ação foi feita em homenagem aos repórteres mortos em conflitos. A fotógrafa da agência France Presse, Cristina Assi, gravemente ferida no Líbano em outubro de 2023, carregou a tocha olímpica no domingo em Paris, ao lado do cinegrafista Dylan Collins, também ferido, em homenagem aos repórteres mortos em conflito. Junto com o colega, ela completou os 200 metros que devia percorrer com a tocha pelas ruas de Vincennes, subúrbio da capital francesa. Assi, de 29 anos, foi vítima de um bombardeio em 13 de outubro de 2023, enquanto cobria, juntamente com outros 6 colegas, os confrontos entre o exército israelense e grupos armados no sul do Líbano. O projétil, disparado por um tanque israelense, segundo uma investigação da AFP, matou o jornalista da Reuters, Issam Abdallah, e feriu os outros 6 repórteres presentes, incluindo Cristina, que foi submetida à amputação da perna direita. Durante o evento, Assi fez questão de lembrar o colega morto no bombardeio. Isso tudo é para meu melhor amigo Issam Abdallah e todos os outros jornalistas que perdemos este ano. Para homenageá-los e a sua memória, manterei viva a memória de Issam. Tudo o que faço é por ele. O diretor de informação da AFP, Phil Chetwynd, destacou o orgulho que a agência tem dos jornalistas e afirmou que a coragem deles diante de adversidades inimagináveis é uma expressão eloquente do espírito olímpico. Agora no Brasil, no estado do Paraná, o técnico Adailton Gonçalves, do programa Geração Olímpica e Paralímpica, prepara 10 atletas brasileiros para conquistar medalhas no boxe nas Olimpíadas de Paris, continuando uma tradição iniciada em Londres no ano de 2012. Adailton Gonçalves começou no boxe aos 9 anos e teve uma carreira de sucesso como atleta olímpico e profissional. Em 1998, ele virou técnico e conquistou títulos estaduais, destacando-se pela formação de atletas de alto rendimento. Hoje, ele está à frente de uma das maiores delegações olímpicas de boxe, superando países tradicionais como os Estados Unidos e Cuba. O boxe do Brasil está evoluindo, né? Existe toda uma planificação, a equipe em si está planificando. A gente tem um head coach também e ele faz questão de levar equipe de todos os estados para trabalhar com a equipe principal, isso dá nível, né? Nós temos a oportunidade de fazer várias bases de treinamentos com grandes potências do mundo e isso evolui muito nossos atletas. E aí quando eles chegam aqui, eles vão para os seus estados e lutam ou treinam, eles mostram o que tem que ser feito. Mas a gente cumpre na regra o que tem que ser cumprido, que é um planejamento que vem de um rapaz chamado Tílio, que é o diretor técnico da confederação, passado por Matheus, que é o coach da nossa equipe. Adailton foi convidado para a Seleção Brasileira de Boxe em 2021, após um convite para treinar no Espírito Santo em 2005, onde elevou a seleção local no ranking nacional. Em 2015, mudou-se para Curitiba e ajudou a formar campeões nacionais. Em 2019, foi eleito o melhor técnico do Brasil, levando o Paraná ao primeiro lugar no ranking nacional por equipe.
O boxe do Paraná está desenvolvendo bem. Nós chegamos em 2015, em 2016 nós fizemos já um campeão brasileiro juvenil, que é o Lucas, né? Depois nós transformamos mais outros atletas a nível nacional, a nível de ser convocado para a base de treinamento junto com a seleção, que é o Gustavo, que é o Cristiano. Revelamos o Vanderlei, que hoje é atleta da seleção e o medalhista mundial, né? Tem a Raíssa, que ela também trabalhava aqui com outro técnico, foi trabalhar com a gente. Ela é a número 2 da categoria dela dentro da seleção. Nós tivemos alguns garotos que são oriundos dessa academia aqui, o Cainão, o Wellington, o Felipe, né? que lutaram boxe, e a gente conseguiu, dentro desse meio termo, a gente conseguiu tirar o Paraná de 21º para 1º lugar em 2019. Em 2019, a equipe do Paraná foi campeão por equipe nacional e eu tive o título de melhor técnico do Brasil. A delegação brasileira chega a Paris com grande expectativa de medalhas. Entre os atletas estão Abner Teixeira, atual medalha de bronze no peso pesado, Beatriz Ferreira, atual medalha de prata na categoria peso leve, e Vanderlei Pereira, medalha de prata no último Mundial de Boxe. Todos treinados por Adailton. Com um histórico recente de sucesso, Adailton também planeja um futuro promissor para o boxe no Paraná, com projetos sociais e a formação de novos atletas e técnicos, visando transformar o estado em um grande polo da modalidade no Brasil. E eu trouxe para eles aqui um projeto feito no Uzbequistão, que é um projeto que dá resultado, não dizendo que o nosso não dá resultado, que os resultados estão aí, mas é um projeto bem fundamentado. Apresentei isso ao secretário de esporte daqui do estado, ele aceitou de braços abertos. A gente está esperando passar esse período de jogos, porque é um período que toma a maioria do meu tempo, né? Mas a gente já está encaminhando isso, ele já bateu o martelo em segundo semestre, para início do ano que vem. A gente já vai fazer um trabalho maior aqui dentro do estado do Paraná. Formação de novos técnicos, formação de arbitragem, planificação, bases de treinamento, entendeu? Bem dessa forma. Boa sorte aos nossos atletas nessas Olimpíadas de Paris. Boa sorte ao Brasil. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada a você pela companhia. Na sequência tem Lost e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.